acho que o pessoal não jantou hoje. Não com fome, vieram direto do trabalho. Vamos dar uma boa noite mais. Sejam bem-vindos todos à Casa do Manuel Quintão. Hoje nós teremos a palestra do nosso irmão Glauco, que vai falar sobre a fé inabalável, né? E sempre que Glauco vem aqui, assim, faz umas palestras maravilhosas, né? Os temas dele assim, são bem, assim, mexe muito com a gente, faz com que a gente vá lá para o livro dar uma estudada. E o nosso exórdio hoje é sobre a primeira lei moral, é sobre o conhecimento da lei natural. O que é que nós entendemos por lei natural? Veja só, a lei natural é uma coisa assim, é uma das leis divinas, é uma das leis de Deus. Porque todos nós temos dentro de nós, é tanto que o Cristo disse, brilhe a vossa luz. Quer dizer, todos nós temos a centelha divina do conhecimento de Deus. Observem vocês que mesmo nas tribos mais longínquas, onde ninguém, nunca chegou a civilização, nunca chegou ninguém assim para falar sobre Deus, mas vocês vejam que mesmo indo lá, que está lá, né, naquele lugar que não conhece nada, mas ele adora o sol, adora a lua, adora. Por quê? Porque ele tem dentro dele aquela centelha divina. Quer dizer, a gente não sabe explicar por quê, mas o Livro dos Espíritos exatamente vai nos explicar sobre o conhecimento que cada um de nós temos sobre a lei de Deus. Quando nós erramos, quando nós cometemos assim um deslize, a consciência da gente dói, não dói? Quer dizer, a gente sabe que errou. Por que será que acontece isso? Porque a lei divina está lá dentro de nós, ela está assim, e nós, assim, temos conhecimento, nós erramos. Muitos erram por ignorância. Quando eu digo ignorância, é quem ignora, que não conhece. Mas Deus nunca nos abandonou, Ele nunca deixou que nós ficássemos desassistidos. Então você veja que desde o começo da humanidade nós tivemos Sócrates, Platão, tivemos sempre pessoas que trouxeram a luz para a gente, que trouxeram o conhecimento. E eu vou ler aqui algumas perguntas e vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Quer dizer, mesmo aquelas pessoas mais embrutecidas, aquelas pessoas que não têm o conhecimento, sim, o que é certo, que não recebeu uma educação, que não foi ainda, não recebeu aquele polimento que é necessário. Quando eu digo polimento, não é aquele polimento de ter educação da Socila, não, gente. Eu digo são várias encarnações. Que é necessário que nós tenhamos várias encarnações para que nós possamos chegar a ter uma evolução e compreender melhor os desígnios e os ensinamentos de Deus. Aí tem aqui a segunda pergunta, né? A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Com certeza, quando a gente está no mundo espiritual, nós temos mais facilidade de a compreender. Mas quando nós voltamos, né, vamos para o útero de nossa mãe e voltamos ao plano material, nós não esquecemos assim propositadamente. Mas nós ainda, como somos falhos, ainda como temos assim
com a evolução, ainda não somos tão evoluídos, nós dá uma esquecidazinha, né? É tanto que a resposta é ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após a sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. É isso que eu estou dizendo. E nós ainda não estamos com aquele polimento assim necessário para a nossa evolução. Onde está escrita a lei de Deus? Alguém sabe me responder onde está escrita a lei de Deus? Exatamente. Na nossa consciência. Então, todos nós, mesmo, como eu comecei falando, o aborígene, o índio, aquela pessoa assim, menos evoluída, que não teve contato com nenhuma civilização, ele tem o conhecimento da lei de Deus dentro de si. Mas, assim, para que eu não esteja lendo perguntas e respostas, que essa lei moral, ela fala do 619 e ela vai até a 628, falando sobre o conhecimento da lei natural. Mas, esse livro aqui, Rodolfo Caligares, ele faz um resumo que facilita muito assim, a gente conhecer as leis morais, as leis naturais, as leis que são leis divinas ou naturais. Então, exatamente, então aqui a gente, estudando aqui, a gente aprendeu que Deus nunca nos abandonou. Então, ele começou mandando primeiro os filósofos, depois ele veio Moisés, não é? Que vem nos ensinar a falar sobre um Deus único, não é? Falar sobre o monoteísmo. E é muito interessante que muitas vezes a gente se critica por falta de conhecimento até nosso, as outras seitas, religiões, as filosofias. Mas é interessante porque a resposta que a espiritualidade nos dá é exatamente falando que todas as religiões, todas as filosofias, elas são necessárias. Cada um, de acordo com a sua necessidade espiritual, com o seu conhecimento espiritual, um dia todos chegarão a ter o conhecimento melhor sobre as leis de Deus, as leis naturais. Mas, por enquanto, nós vamos aprender de acordo com a nossa evolução. Então, nós não devemos criticar ninguém, até aqueles, como tem na Índia mesmo. A Índia tem, semana passada, foi César, estava se falando da quantidade de religiões que existem na Índia. Por quê? E olha que a Índia é conhecida por ser um dos países onde a espiritualidade dessas pessoas são mais espiritualizadas. Não é? Mas não quer dizer que, pelo fato de elas serem espiritualizadas, elas estejam assim no ponto de ter o alcance do conhecimento da lei natural ou lei divina. Então, o que acontece? Elas têm de acordo com a evolução, as pessoas têm de acordo com a evolução e a necessidade de cada um. Então, é importante que nós tenhamos assim, o respeito por todas as religiões. Porque quando foi no início, no começo, não é, as religiões, principalmente as religiões cristãs, elas brigavam muito com a ciência. Era aquela eterna briga, porque a ciência desmascarava, ou a ciência ridicularizava as religiões e vice-versa. Então ficava aquela briga de culpados, de comadres, como diz a história, todo mundo brigando, se engalfinhando, quer dizer, cometeram verdadeiras barbáries, não é? Até de matar pessoas envenenadas, quando elas defendiam uma tese. E vocês vejam que ponto chegou. Mas foi necessário tudo isso para que hoje nós estejamos aqui. Então Deus nos enviou Moisés, nos enviou Jesus, nos enviou. Sempre nós tivemos, até aqui recentemente nós tínhamos Sai Baba, não é? Que era um espírito de grande envergadura, de grande
evolução, e desencarnou, eu acho que há uns 2 anos atrás. Né? Então, você veja, ele era tão próximo de nós que a gente acha que então Deus não nos abandonou nunca. Né? Então, sempre nós temos os profetas que estão aí para estar nos ajudando e trazendo o conhecimento, está nos lembrando que Deus, Ele nunca nos abandonou, Ele está sempre, Ele está dentro de cada um de nós. É importante que nós tenhamos a compreensão que Deus não está longe de nós, que todos nós temos a centelha divina. Então é importante que a gente não imagine um Deus tão distante. Agora é importante que nós nos aproximemos do ensinamento de Jesus, porque nós tivemos o maior e o melhor modelo que foi Jesus, para servir de exemplo para nós. Ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e fazer os outros tudo aquilo que ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, ele veio, enquanto que Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus veio trazer para a gente apenas nos mostrar que 2 eram suficientes, porque nesses 2 estão contidos todos os mandamentos, todos os ensinamentos. Então é importante que nós nos esforcemos para chegar lá. Inclusive, principalmente eu que estou falando isso para vocês. Não é que eu esteja falando aqui para vocês e esteja assim, me isentando de fazer parte desse grupo, não. Eu acho que eu sou a mais, que tenho mais necessidade de aprender isso. Tá certo? Outro dia mesmo, assim, eu cometi assim, uma coisa que eu fiquei com vergonha. Eu tenho verdadeiro pavor, eu tenho medo de ser assaltada. É uma coisa assim, para mim, uma coisa assim, que é pânico que eu tenho. E eu não gosto quando vem aquelas pessoas que me falam parabéns no meu carro. E já de longe, quando a pessoa está vindo, eu já digo que não, eu já faço todas as mudanças que é para a pessoa não chegar perto de mim. Eu tenho medo, eu pavor. Isso é uma coisa. Aí quando eu vejo a pessoa foi, olhou para mim, mas eu dei um grito tão grande que todo mundo olhou para o meu carro, porque mesmo que eu vi que já todo mundo olhou para mim. Eu fiquei morta de vergonha de pai. Se alguém me visse, aquela moça ali que está ali na tribuna, dando um grito desse, é espírito, imagine. Quer dizer, eu não me convido, então eu preciso aprender ainda muita coisa. Então essa história de porque fala na tribuna e na tribuna falar, é quem mais necessita aprender, né? E se exercitar. Então tem uma frase aqui que eu achei muito interessante, que é quando Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas depois que cheguei a ser homem velho, dei a mão às coisas que eram de menino. Quer dizer, nós ainda estamos na nossa infância. Eu ainda me considero assim, na infância espiritual. A gente está tentando ser adolescente. Não é adolescente, não é aborrecente. Espiritualmente. Para a gente chegar assim, até aquele conhecimento, é necessário que a gente se esforce bastante. Então, como é necessário o nosso irmão fazer a palestra dele, e isso aqui, se a gente for falar desse assunto, é muito gostoso falar, mas é importante a gente estudar também. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece, e pedir a Jesus que nos dê o entendimento, a compreensão, e que nós nos fiscalizemos, assim, principalmente, para procurar nos aproximar, o mínimo, o máximo que seja, do ensinamento que Ele nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No dia que nós aprendermos a sermos assim, com certeza nós estaremos assim, dando um grande passo. Vamos pedir a espiritualidade amiga que dê ao nosso irmão intuições maravilhosas pelo ensinamento que ele vai passar para a gente hoje. Também pedimos a Jesus que nos ajude, nos ilumine, nos proteja, hoje, agora e sempre. Assim seja.
Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, é motivo de satisfação e alegria estarmos mais uma vez aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus, para estudarmos um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos sobre fé. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito por Allan Kardec, tem um capítulo dedicado ao estudo da fé. É o capítulo 19, cujo título do capítulo é A Fé que Transporta Montanhas. O primeiro item desse capítulo, Allan Kardec, com muita sabedoria, coloca um texto que está na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Eu acho muito bonito essa passagem, que nos traz diversos ensinamentos. Primeiro, nós vemos a figura de um pai desesperado ao ver o filho tentando se suicidar. E isso é um tema muito delicado. Nós acabamos de passar pelo mês de setembro, que é considerado o Setembro Amarelo, para que haja uma campanha pela valorização da vida contra o suicídio. Mas mesmo assim, ainda ocorrem diversos suicídios no Brasil e no mundo. E isso merece a atenção, visto que não é divulgado nos noticiários, para que se evite ainda mais a propagação desses casos. Mas é importante a Casa Espírita tratar desse assunto, porque para nós que somos espíritas, nós temos um esclarecimento muito maior a respeito, e nós sabemos, através de comunicações de diversos espíritos de suicidas, quão grande é o sofrimento para aquele espírito que comete o suicídio. E nós vemos muitos jovens cometendo suicídios. Ocorrem quase todas as idades, né? Claro que não em crianças muito pequenas, mas já adolescentes vêm com tentativas de suicídio e às vezes chegam ao ponto de tirar a própria vida. Esse jovem, chamado de lunático, porque na época não existia um diagnóstico mais preciso, hoje a gente sabe que não deve se tratar nem chamar de louco ou de doido, né? Existem diversas patologias, doenças mentais, neuroses, psicoses, esquizofrenia e de uma série de distúrbios que acometem na nossa mente. Parece que às vezes a gente esquece que o cérebro é um órgão, como qualquer um outro, que pode também adoecer. Mas muitas vezes nós temos vergonha
de dizer que temos problemas relacionados com a nossa mente. Muito bonito da parte da irmã que dirigiu contar o seu caso pessoal de sua fraqueza mental nesse momento, né, onde ela se desesperou de uma ação pequena. Isso chama-se fobia e isso é tratado através de terapia. Como é importante o apoio psicológico. A casa espírita vai fazer o seu papel no lado espiritual. Mas muitos casos de pessoas que procuram o centro espírita precisam de acompanhamento psicológico. E eu não estou dizendo isso porque eu sou psicólogo, eu sou fisioterapeuta. Mas como profissional da área de saúde, eu vejo a importância do psicólogo. Quantos problemas eu vou tratando ali como fisioterapeuta? Tendinites, bursites, fibromialgias e tantas outras patologias que por detrás o problema está onde? Na mente, na psique. Como é importante o tratamento com o psicólogo. Mas vivemos uma sociedade preconceituosa, onde as pessoas têm vergonha de dizer que vão ao psicólogo, que vão ao psicanalista, que vão ao psiquiatra. As pessoas enchem a boca para dizer, sexta-feira eu vou ao meu cardiologista. Ainda comprou o cardiologista, né? Quarta-feira eu vou ao dentista. Sexta-feira eu vou ao ortopedista. Mas ninguém diz que vai ao psiquiatra, né? Porque as pessoas já vão pensar que está doido. Não é? Arranja uma receita aí para mim, né? Porque eu não quero ir psiquiatra, mas eu quero tomar o remédio da Japreta, né? E a gente faz um verdadeiro tráfico de influências, né? Para conseguir drogas. E quando a gente vê na televisão uma pessoa drogada por cocaína, ou quando a gente passa na rua e vê um rapaz cheirando cola, ou passa na rua e vê um jovem fumando maconha, a gente diz, olha para esse drogado, maconheiro. E você que toma remédio todo dia, vai lá na drogaria e compra com a receita, não é? A farmácia é uma drogaria, é droga. Ah, mas é diferente. Claro que é diferente, mas em alguns aspectos é droga, do mesmo jeito. E às vezes tem pessoas que são dependentes. Ah, eu só durmo se tomar esse remédio. Quem determinou isso? Foi você, a sua mente. Você pode se livrar disso, como qualquer um se livra de cocaína, como qualquer um se livra de maconha, ou qualquer outra droga, porque a dependência não é só química, ela é psicológica. A gente vivia tudo sem esses remédios há alguns tempos atrás. Por que hoje a gente depende deles? Então esse jovem, se fosse nos tempos atuais, né, ia para a UPA, pegava um remédio na emergência, não é? Botava uma injeção nele, pronto, ficava dopado. Cura? Não cura. É um paliativo. Você está enxugando gelo, você está cortando os galhos, mas você tem que tirar o mal pela raiz. Ir na causa do problema. Mas ninguém gosta de catucar, né, a causa do problema, de mexer. Nós nos protegemos com as nossas couraças. Mecanismos de defesa, como diz Freud. A gente precisa entender quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos. Devemos ter cuidado com a nossa mente. Tem uma grande frase que eu venho repetindo já há um bom tempo, em diversas palestras que eu venho proferindo em Recife, Jaboatão, Paulista, Olinda. 4 palavrinhas que para mim servem como um verdadeiro mantra e que eu vou pedir para que todos repitam depois que eu falar. Mente sã, corpo são. Parece uma coisa tão simples, mas tão profunda. Vamos todo mundo repetir? Mente sã, corpo são. Se sua mente está equilibrada, seu corpo estará equilibrado. Todo problema no corpo, ele parte da sua mente. Se você se olha no espelho e diz, eu sou horrível, eu sou feia, eu sou troncha, você vai ficar troncho, feio na hora. Porque você mentalizou isso. Se você acorda de manhã e diz, meu dia hoje vai ser horrível, seu dia vai ser horrível. Você escolheu, sua mente determinou isso, você acreditou nisso. Isso é fé. Quando a gente vem falar de fé, as pessoas pensam que a gente vai ensinar as pessoas a rezar, não é? A fé sem ações, sem as obras, ela é morta. Não vale de nada. A gente precisa colocar a fé em ação, praticar.
Por isso que, para o Espiritismo, como está bem claro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. Não precisa você estar no centro de domingo a domingo, na igreja todos os domingos, não precisa pagar dízimo, não precisa acender vela, acender incenso, tomar banho de quê? Não, isso são práticas exteriores que a gente respeita, que é importante. O respeito entre todas as religiões, entre todas as crenças. Uma coisa é a crença, outra coisa é a fé. Uma coisa é a espiritualidade, a religiosidade. Outra coisa são as religiões. Religião nenhuma salva o homem. Religião nenhuma, não é, vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Depende de você, da sua reprogramação mental. Para que a gente possa construir algo novo, muitas vezes é necessário nós destruirmos. Às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente fala de reforma íntima, é reforma mesmo. Alguém já entrou numa casa em reforma? Não é? É poeira, é parede quebrada, né? Janela precisa quebrar, fazer um buraco na parede para fazer uma janela. Então às vezes é doloroso, às vezes requer um esforço. Foi o que esse pai fez. Ele se esforçou, ele foi ao encontro de Jesus, mas Jesus já era tão famoso que era difícil ter o acesso ao Cristo. Então ele pediu ajuda primeiro de quem? Dos discípulos, dos apóstolos, que eram homens de fé escolhidos a dedo por Jesus, os 12. Conviviam com Jesus, mas não conseguiram expulsar o demônio, entre aspas, conforme a linguagem evangélica. Hoje nós sabemos que o demônio, o diabo, são figuras alegóricas para expressar esses espíritos inferiores que nos perseguem e que causam uma doença terrível que ainda não é catalogada pela ciência ortodoxa, mas que é mostrada através da ciência espírita, que é a obsessão. E essa obsessão começa de maneira simples, mas se ela não for tratada, ela vai virar uma fascinação. O primeiro grau da obsessão é a obsessão simples, está lá no livro dos médiuns. O segundo grau da obsessão qual é? Fascinação. Se não for tratada, essa fascinação pode se transformar numa subjugação. O que é uma subjugação? É isso que acontecia com esse jovem, que antigamente era chamada de possessão. Se achava que o espírito estava possuído pelo demônio. Como às vezes até hoje a gente vê com pessoas que sofrem de epilepsia e que são tratadas como endemoniadas. Que nem sempre tem a ver uma coisa com a outra. É o preconceito que ainda existe. Em alguns casos, existem obsessões relacionadas com a epilepsia, mas nem todo epilético ele é um obsediado. Então a gente precisa acabar com certos estereótipos que foram criados por essa sociedade que vem de muito tempo isso, e que às vezes é preciso desconstruir para que possamos reconstruir algo de novo. E o pai diz a Jesus, de joelhos, olha a fé, que coisa linda. Porque o ato de ficar de joelhos significa o quê? Humildade. Submissão perante alguém que é superior a você. Quando a gente vai fazer um pedido a alguém, a gente tem que saber como pedir. Às vezes as pessoas fazem da oração um verdadeiro peditório, só quer pedir, pedir, pedir. Não! Em primeiro lugar, em todas as orações que a gente deve fazer, o que é que a gente tem que fazer? Louvar. Render graças ao Senhor. A louvação é muito importante, o louvor. A gente vê isso muito forte com nossos irmãos protestantes, evangélicos. Eles cantam hinos de louvor, é maravilhoso, é lindo. E o Espiritismo está perdendo isso. A gente precisa louvar mais a Deus. É uma forma de desenvolver a nossa fé, para que ela se torne uma fé inabalável. Louvando ao Senhor. Eu vinha caminhando, vim de ônibus hoje, desci lá, acho que na Domingos Ferreira, que chama a avenida, e vim andando, cantando um hino de louvor no meio do caminho. É tão maravilhoso. A gente precisa trazer a arte para o centro espírita, a musicoterapia.
Então, através da música, a gente pode desenvolver a nossa fé. Você colocar um padre Marcelo Rossi para ouvir, Aline Barros, padre Reginaldo Manzotti, não é? O Fábio de Mello, tantos artistas, porque é uma arte belíssima. E não tem nada de errado em um padre ser artista, em uma pastora ser artista ou pastor. É necessário desenvolver o seu talento, brilhar a sua luz diante dos homens. Agora, o que é errado é como ele vai fazer com essa fama, com esse dinheiro. Mas aí cabe a ele. Quem vai julgar é Deus, não sou eu que vou julgar o que ele está fazendo ou deixando de fazer, como ele está lidando com essa situação, que não é fácil. Não é fácil. A gente acha maravilhoso. Muitos jovens querem a fama a todo custo, querem entrar no Big Brother, querem filmar e botar no YouTube para ter não sei quantas visualizações e sonham em ser famosos. Mas esquecem das consequências que isso podem causar para o resto de suas vidas. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de provação. Então a fé, muitas vezes, quando ela é desenvolvida, ela se destaca. E tudo que se destaca é alvo de ataques. Porque qual é a árvore que leva mais pedrada? Aquela que dá mais frutos. A luz do vagalume incomoda muitas vezes. Quando a gente brilha, as pessoas começam com inveja, o olho gordo, como chama popularmente. Glauco se acha, né? Agora ele está pensando que é famoso, né? Todo mundo gosta da palestra dele, né? Fulano escreveu um livro, agora ele está se achando. E as pessoas ficam comentando a vaidade do orgulho. Quando a vaidade do orgulho não está na roupa que a pessoa veste, não está no aplauso que dá ou não no final de uma palestra, não está no elogio que você vai dar ao palestrante, ou ao passista, ou ao médium, ou ao dirigente, ou ao padre, ou ao pastor. Não. Isso já está dentro. É algo que vem de dentro, não vem de fora. A gente precisa desenvolver mais a humildade, como esse homem demonstrou publicamente, se ajoelhando aos pés de Jesus, pedindo humildemente, mostrando seu amor de pai, porque o verdadeiro pai é esse, que não desiste de buscar a cura para o seu filho. Se fosse outro pai, teria deixado para lá, teria deixado ele no manicômio, teria deixado ele morrer no fogo, na água, mas ele estava preocupado. Então deu um grande exemplo de um bom pai, e cuida do seu filho. Porque o bom pai não é só aquele que compra um presente bom dia das crianças, não. É estar presente todos os momentos, e principalmente nesses momentos de dor, de dificuldade, de doença. E a doença mental é algo terrível. E todos nós aqui estamos sujeitos a passar por algo parecido. Por isso que é tão importante a fé, para prevenir desses ataques na nossa mente. Para mantermos o equilíbrio mental, a mente sã e, consequentemente, o corpo são. Jesus falou palavras fortes. Vocês imaginam Jesus dizendo isso? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? É muito forte. A gente tem aquela ideia de Jesus mansinho, né? O Cordeiro de Deus, bonzinho. E as pessoas querem que a gente seja assim. Glauco, tu não é espírita? Glauco, tu não é palestrante? Por que tu estás fazendo isso? Não é? E vem as cobranças. Mas eu sou ser humano. Isso aqui é carne e osso. Isso aqui é matéria. Nós somos imperfeitos. E devemos nos aceitar com nossas imperfeições. E devemos reconhecer que às vezes é necessário usar de energia. Como Jesus usou aqui neste momento. Para dar uma grande lição. Então Jesus não foi 100% aquela mansidão excessiva como a gente imagina, passividade. Não. É necessário uma fé ativa. Não uma fé passiva, uma resignação, uma submissão à vontade de Deus, mas não uma submissão passiva de braços cruzados.
mas sim uma resignação ativa, de ir em busca da verdade, de ir em busca da cura, de ir em busca daquilo que vai nos melhorar. E olha o que Jesus disse: trazei-me aqui este menino. Um detalhe no meio do texto que poucas pessoas percebem. Por que Jesus não foi até o encontro do menino? Ele chama que tragam o menino até ele. Se fosse outra pessoa, já pensaria: ele está se achando, né? Poxa, eu tenho que ir até ele, por que ele não vem até mim, né? Até hoje a gente tem essa visão de a gente quer que Deus venha até mim. A gente quer que Jesus venha até mim, como se a gente tivesse esse poder. De jeito nenhum. A gente é que tem que ir ao encontro do Cristo. A gente é que tem que fazer a nossa parte. Mas não, a gente terceiriza. Já viram como as pessoas são? Vocês vão para o centro hoje, bota meu nome lá no centro, ora por mim, faz uma prece por mim, bota lá, né, alguma coisa. Comodismo, preguiça, isso se chama. Fuga da responsabilidade. Eu já vi gente de cadeira de roda no centro, então nada impede que você venha ao centro. A não ser o quê? O desculpismo, a preguiça, que é considerado um pecado capital para a religião católica. A gente não usa essa expressão de pecado mortal ou capital, mas é uma grande imperfeição que deve ser combatida. Então Jesus quis mostrar que o pai e aquele menino precisavam fazer algo além de tudo que ele já tinha feito. Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Ou seja, o problema dele era espiritual. Era a obsessão. Tratando a obsessão, o menino ficou curado. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que a gente vê tantos casos de cura no centro espírita, na igreja católica, porque até os padres estão fazendo isso. O pastor faz isso naquela sessão de descarrego e tantas outras sessões. E acontece, às vezes a gente pensa: isso é teatro, isso não existe. Existe sim. Agora, claro que ele vai dramatizar para chamar a atenção mais ainda dos fiéis. Aqui a gente faz em silêncio. Sabe por quê? Aqui, silêncio é uma prece. Não precisa divulgar o bem que você faz, a não ser para servir de incentivo a outros também fazerem. Mas quantas curas já foram realizadas aqui no Manuel Quintão? Inúmeras. Todos os dias ocorrem. Durante a palestra já está havendo curas. Espíritos de luz estão passando aqui em cada um de nós, médicos, enfermeiros, mas para isso é preciso estar aqui, estar presente neste momento, de corpo e alma. Que às vezes só está o corpo aqui, né? Mas a mente está distante, está vagando por aí, não sei onde, né? Já pensando na sexta-noite, amanhã sábado, domingo e segunda-feira, e não sei o que, então o pensamento vai longe. A gente precisa estar presente, viver o presente, porque é o momento mais importante da nossa vida. Essa noite é especial, é única em nossas vidas. E às vezes a gente fica com preguiça de sair de casa para ir para o centro, perder uma grande oportunidade como essa, de estar aqui aprendendo, para que durante o final de semana, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a vida, a gente possa ser uma pessoa melhor. Porque tudo que a gente ouve aqui, vai aos poucos, germinando dentro de nós, e alguma coisa fica. De tudo que eu falei, alguma coisa fica de mais importante para você pensar e refletir o que você precisa fazer para desenvolver mais essa fé. E aí, os discípulos ficaram intrigados e foram ter com Jesus em particular. Observe como é importante você conversar com as pessoas sem ser em público, não é? Às vezes, quando termina a palestra, vem algumas pessoas até mim para tirar uma dúvida. Isso é muito importante. Conversar em particular. Não ter vergonha desse contato. Eu estou aqui em pé, falando no microfone, mas eu também estou aprendendo junto com todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Então isso não me faz superior a ninguém. Como bem falou a nossa irmã, nós também precisamos ouvir
E eu digo mais, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Eu sou o primeiro a ouvir. Então eu sou o primeiro a precisar também desenvolver essa fé. E eles questionaram por que eles não puderam expulsar esse demônio. E Jesus foi claro, direto, por conta da vossa incredulidade. Olha como nós somos incrédulos. E aí eu pergunto, esses discípulos tinham fé? Tinham. Todos nós aqui temos fé? Temos. Até aquele que se diz ateu, que se diz materialista, que se diz agnóstico, ele tem fé? Tem. Ele tem fé. E se a gente for parar para analisar, de acordo com um ponto de vista assim, um pouco diferente, sabia que nós também somos um pouco ateus? Eu também sou um pouco ateu, porque eu não acredito no Deus que os homens criaram. Eu acredito no Deus que criou os homens. Então a gente precisa entender isso. Qual é a visão que nós temos de Deus? Será que é aquele velhinho sentado no trono com um cajado? Aquela visão antropomórfica, né, de Deus? A gente humanizou Deus. Até nas músicas. Segura na mão de Deus. Vamos lá, igreja. Segura na mão de Deus. Onde é que Deus tem mão, minha gente? Onde é que Deus tem mão? É uma figura de linguagem. Mas tem pessoas que pegam ao pé da letra. Ao pé da letra. A letra tem pé. A cadeira tem pé. É o pé da cadeira, mas não é pé. Ninguém vai botar um sapato no pé da cadeira, né? Mas é pé. Então, às vezes, as pessoas interpretam ao pé da letra. Mas a letra mata e o espírito vivifica. A gente tem que saber interpretar. A gente tem que ter o bom senso. Allan Kardec ficou conhecido como bom senso encarnado. Porque a gente precisa raciocinar. A nossa fé espírita é uma fé o quê? Raciocinada. Não é mais uma fé cega. Então os discípulos naquele momento tiveram incredulidade. E aí Jesus dá essa grande lição que dá o nome ao título do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então o nome do capítulo é a fé que transporta montanhas. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Levanta a mão. Eu já vi. Quem já viu um grão de mostarda? Pouquíssimos. Mas quem puder, veja. Quem já viu sabe. Como é o tamanho de um grão de mostarda? Muito miudinho. Se você bota na mão, ele escapa, né? Ele é bem roliçozinho, assim, bem redondinho. E no instante ele corre. Né? Tão bonito o grão de mostarda. E Jesus, ele usava as expressões da época para dar grandes ensinamentos. Então, para a gente não é tão conhecido, mas lá nessa região é bem conhecido o grão de mostarda. Então, não é necessário muita coisa. Deus não pede muito não, gente. Jesus não disse, tem que ter a fé do tamanho de um caminhão, do tamanho de uma montanha, do tamanho do mundo. Não, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Só isso que ele quer da gente. Se a gente conseguir ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue transportar a montanha. Então minha fé tem que ter um microscópio para conseguir enxergar ela, né? Imagine como deve estar a fé da gente, né? Minúscula, microscópica, né? Vamos desenvolver essa fé para transportar montanhas. Quem quer transportar montanha? Qual o objetivo? O que será que Jesus quis dizer com transportar montanhas? Que montanhas são essas? As montanhas dos obstáculos que nós colocamos dentro de nós, das pedras no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, já dizia o grande Drummond de Andrade. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Quantas vezes nós duvidamos de nós mesmos? Ah, eu não sou capaz. Ah, não, vou fazer esse concurso, não é muito concorrido, né? Aí você desiste antes de tentar. Tente, acredite no seu potencial. Quantas pessoas têm um talento belíssimo e as pessoas não enxergam esse talento que você é possuidor, que você é possuidora. E todo mundo chega e diz, você é médium, desenvolva só. Não, não sou, não quero não. E foge, corre e tem medo.
Não, cantar em público, não, eu tenho vergonha. Mas você é um excelente cantor, tem uma voz linda e não está usando a sua voz. Ah, você cozinha tão bem, todo mundo diz isso, mas eu não acredito. Acho que ela é brincadeira com todo mundo. Por que não montar um restaurante? Por que não cozinhar e ganhar dinheiro, desenvolvendo esse seu talento? Ontem a gente viu The Voice Brasil, né, e viu uma senhora simples, onde a família dela toda dizia que ela tinha talento, e ela foi lá porque o filho escreveu ela, mas nem ela acreditava no talento dela. E alguns viraram a cadeira para ela e mostraram para ela que ela é talentosíssima. Então, às vezes, a gente precisa se observar, ver do que a gente é capaz e acreditar nessa capacidade. Isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso é alto amor. Porque não adianta eu querer só amar o próximo. Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas depois ele completou: como a si mesmo. A gente esquece desse final. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar. E aí a gente nunca vai pensar em se matar. E aí a gente vai ter a fé inabalável, na confiança que nada acontece por acaso. Sabe por quê? Porque o medo é a lupa que aumenta o perigo. Se eu vejo uma formiguinha assim, a maioria das pessoas não vão ter medo. Mas se eu coloco uma lupa bem potente, a formiga parece um dinossauro. E aí pode causar medo. Então o medo é uma lupa que aumenta o perigo. E a gente precisa controlar esse medo. Não é que a gente vai deixar de ter medo, não. O medo é importante. É uma emoção básica do ser humano. Agora, quando ele cresce demais, pode virar um pânico, uma fobia, que aí precisa de tratamento. E a fé é uma das formas da gente tratar isso. Porque quando a gente tem fé inabalável, a gente sabe que nada acontece por acaso. E aí a gente vai ler o Salmo e vai acreditar no que está escrito lá, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Que fé! Essa fé que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa acreditar. Tem gente que não vem para esse centro porque não quer passar por esse bequinho aqui, que tem medo. Olha que coisa absurda, não é? A gente precisa ter a coragem da fé. Porque todo lugar hoje é inseguro. Viver é inseguro. Quem sabe o dia de amanhã? Quem vai nos dar essa segurança? Você pode ser o homem mais rico do Brasil e do mundo. Mas a qualquer momento pode acontecer algo que vai levar você à morte. E a gente precisa estar preparado para enfrentar esses obstáculos, essas montanhas da vida. Então aqui, Allan Kardec deixa bem claro. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina. Olha aí que montanha que a gente tem que transportar. O interesse material. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? O egoísmo. A cegueira do fanatismo. É terrível a pessoa que é fanática. É a fé cega. A gente está vendo crescendo uma onda de fundamentalistas religiosos, usando a chamada palavra de Deus para pregar o ódio, pregando a homofobia, pregando o preconceito, onde o Deus de verdade é um Deus de amor, é um Deus inclusivo, é um Deus que perdoa e não um Deus que castiga. Mas ainda tem gente que tem temor a Deus, que acha que Deus vai lançar uma praga, que acha que o HIV e a AIDS foi uma praga, foi um castigo de Deus. Isso não existe, isso é algo terrível. E a gente precisa combater esse faraísmo moderno. Porque na época de Jesus eram os fariseus que era assim. Pregavam que estava ali, acreditava naquilo, era fé cega. E Jesus combateu com energia, com disciplina. Esse povo que ele chamava de sepulcro caiado. Você vai no cemitério, né? Cada lápide belíssima. A gente recentemente viajou para Buenos Aires
né? E um dos pontos turísticos é o cemitério. A gente foi lá conhecer o cemitério, que é uma coisa linda em Buenos Aires. Tem gente que tem medo até do próprio cemitério, né? Olha como a gente precisa trabalhar tudo isso. E entender que os espíritos estão em todo lugar. A gente acha que no cemitério está cheio de espírito. Aqui está cheio também. No trânsito está cheio de espírito. No trabalho da gente está cheio de espírito. Na casa da gente está cheio de espírito. Em tudo que é lugar. Porque nós somos espíritos. E o espírito da liberdade, quando ele tem fé, ele não vai ter medo de espírito. Porque senão ele vai ter medo dele mesmo. Você não vai nem se olhar no espelho, né? Com medo, né? Porque você é um espírito. A diferença é que você está encarnada e eles estão desencarnados. Então a gente tem que enxergar isso com naturalidade. Olha o espírito da pijama, meu amor. Tem que dar essas quebradas de vez em quando, né? Porque eu vejo que já tem gente querendo dormir. Sabe que comigo não dorme, né? Eu tenho pena dos dorminhocos que vêm pra cá achando que vai dormir na palestra. Aí já procura um cantinho, né? Tem uns lugares estratégicos, já viram, para ficar encostadinho. Aí quando eu vejo que a pessoa está quase pescando assim, aí eu... Acorda para Jesus, em nome de Jesus. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. É tão maravilhoso isso. Eu procuro fazer isso quando eu faço minhas coisas. Eu vou conseguir, eu já consegui. Já está aqui. Você tem que visualizar, você tem que acreditar. Por mais que as pessoas digam que não. Tem uma história muito bonita disso, que até já fizeram um vídeo, mandaram pelo WhatsApp há um tempo atrás, do sapinho. Vocês já viram? Que os sapinhos foram andando e caíram num lugar fundo, um dos sapinhos. E os outros sapinhos lá em cima ficaram dizendo a ele que ele não vai conseguir. E o sapinho lá embaixo pulando, tentando pular para sair daquele buraco. Pulava e não conseguia. Todo mundo está vendo, não vai conseguir, ele é muito fraco. Você não consegue, todo mundo falando lá em cima. Não vai conseguir, não vai conseguir. E o sapinho lá embaixo olhando, todo mundo falando lá em cima. E continuava pulando, até que um dia ele botou uma força bem grande e conseguiu sair. Quando eles saíram, ele agradeceu a todo mundo. Aí todo mundo ficou achando estranho, mas a gente estava dizendo que você não ia conseguir. Aí ele, ele era surdo-mudo, né? Na verdade surdo, né? Ele conseguia falar algumas coisas, não é? Porque não nasceu surdo, na verdade ele se tornou surdo. Mas enfim, a história quis dizer o quê? Que ele não ouviu ninguém que estava botando ele para baixo, dizendo que ele não ia conseguir, por isso que ele conseguiu. E é isso que a gente tem que fazer. Quando alguém joga uma pedra em você, você pega essa pedra, guarda e depois constrói um castelo. Já diz um grande poeta. Não é? É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa acreditar que a gente é capaz de superar essas montanhas, esses obstáculos. Já tem outra história também bem conhecida do cavalo, né? Que cai no buraco e as pessoas começam, né, a tentar tirar ele e não conseguem. Aí chega um homem e já desiste, eu vou agora enterrar ele vivo. Aí começa a jogar areia para enterrar o pobre do cavalo vivo. O cavalo que fazia? Saculejava e a areia que caía ficava no chão. E foi subindo, e depois ele conseguiu sair do buraco. É isso que a gente tem que fazer. Quando alguém jogar algo em cima da gente, a gente balança, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu faço isso tanto. Olha, é maravilhoso dar palestra. Eu amo esse trabalho desde os 15 anos de idade que eu faço esse trabalho voluntário e viajo percorrendo, né, vários dias da semana fazendo isso com muito amor e carinho. E é muito bonito ver as pessoas assim, de olhinho bem vidrado, acompanhando, né, mandando energias boas. Mas no meio do todo sempre tem um ou outro, né, que consciente ou inconscientemente tenta derrubar a gente. Já aconteceu da gente terminar a palestra e vir alguém fazer aquela crítica destrutiva, em procurar um errozinho, né, no meio da palestra. E tem o maior prazer de chegar para o palestrante e dizer: olha, você falou isso, mas eu não concordo. Aí eu digo: que bom, meu irmão, que Jesus te abençoe, a gente aceita, né, a crítica e cresce. É isso que a gente tem que fazer. E quando o elogio vier, não se engrandecer, entender que a gente está fazendo o nosso trabalho para Jesus. A gente deve a Jesus e a nossa consciência. A nossa irmã foi muito
feliz quando leu aí a mensagem do Livro dos Espíritos, que mostra onde está a lei de Deus. Todo mundo aprendeu onde é? Podem dizer, na consciência. A gente precisa ouvir mais a voz da nossa consciência. Então a fé é a confiança que a gente vai realizar essa coisa, a certeza que a gente vai atingir esse fim. Então a fé vai nos dar uma lucidez, a gente enxerga melhor com a fé. Não é uma fé cega, é a fé raciocinada. E aí, Allan Kardec foi muito feliz quando ele pronunciou uma frase, que eu já trouxe aqui essa frase, na abertura de uma palestra que eu dei, falando sobre ansiedade. Eu coloquei logo no primeiro slide, né, que eu trouxe no pendrive, a gente botou aqui algumas imagens. Fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável. É a fé que está aliada à razão, que está aliada à ciência. Como bem falou nossa irmã, durante muito tempo, a fé e a ciência não andavam de mãos dadas. Ou você era religioso, ou você era científico. A gente vê ainda hoje muito isso. Quando eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, né, o curso de fisioterapia, a gente via muitos médicos que enchiam a boca para dizer que não acreditavam em Deus. Na escola técnica, quando eu estudei, né, tinha um professor que ficava brincando direto, que era ateu. Então a gente vê ainda que pessoas que estudam muito, muitos cientistas, às vezes acabam se afastando de Deus. Mas por quê? Porque a religião cometeu muitos erros, infelizmente. Não a religião em si, mas os religiosos que se tornaram donos da verdade. Porque todas as religiões têm algo de bonito que a gente pode admirar. E a fé, ela está em todos os lugares, em todas as épocas. Eu enumerei aqui alguns exemplos de fé, né, em várias religiões e filosofias. Os antigos profetas, a gente vê a figura de Elias, por exemplo, que era um homem de grande fé. A gente vê a história dele no Antigo Testamento, mas que cometeu alguns erros. Quando ele combateu alguns irmãos que estavam idolatrando outros deuses, ele chegou a mandar degolar, decapitar, e isso criou um karma negativo, ou seja, uma ação negativa que foi feita, e ele precisava resgatar isso. Então ele reencarnou, depois de um tempo, na figura de quem? João Batista. Então João Batista, a reencarnação de Elias. João Batista era um homem de muita fé. Não só pelo fato de batizar no Rio Jordão, mas de incentivar as pessoas ao arrependimento, de incentivar as pessoas à fé. E no final da sua vida, como morreu João Batista? Degolado. Lei de ação e reação. Causa e efeito. Aí tem outra frase que eu gosto muito de dizer, que eu vou pedir para todo mundo repetir também, para aprender. É uma frase que já é bem falada em muitas reuniões, mas sempre tem alguém novato que é importante conhecer essa frase, que diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é o quê? Obrigatória. Vamos todo mundo repetir? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso fazer a minha vida o que eu quiser, não é? Quarta-feira passada eu dei palestra aqui no GEAP, falando sobre desgosto pela vida, suicídio, e no final da palestra um senhor chegou para mim e disse: mas a gente não tem um livre-arbítrio? Claro que tem. Se você quiser, ou qualquer um quiser se matar, você pode se matar. Pode fumar, pode beber, pode se drogar, que você vai estar se matando, só que inconscientemente ou indiretamente. Porque existe o suicídio direto e indireto. Então você é livre. Tem gente que ainda canta a música, né? Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se quiser, pode, fica à vontade, meu filho. Mas depois age com as consequências. Você age da maneira que você quiser. Você é livre, é o livre-arbítrio. Mas você tem que reparar o erro que você cometeu contra os outros ou contra você mesmo. Cuidar do corpo e da alma. Então, Elias foi um grande profeta, um homem de muita fé, juntamente com João Batista, que é o mesmo espírito. Sócrates e Platão, que também foi citado pela nossa irmã, né? Homens de grande fé, que tiveram coragem de enfrentar a morte. Sócrates foi obrigado a beber a cicuta, né? E com coragem, até o fim, um homem de grande fé, e Platão, seu grande discípulo. E tem aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá?
na introdução, um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. É muito importante ler o livro por completo, começando da introdução, tá? Buda, 5 séculos antes de Jesus, né, um grande precursor do Cristo, né, veio trazer a sua religiosidade, sua espiritualidade, sua fé para aquele povo oriental e até hoje não é estudado. Jesus teve contato com várias pessoas de muita fé, o centurião, né, que foi em busca de Jesus, a mulher da samaritana, né, que estava lá no poço e pediu, né, de beber, a mulher hemorroíça, uma mulher que sofria com fluxo constante há 12 anos, e ela foi em busca de Jesus, somente ao tocar na túnica de Jesus ela foi curada. Que fé! E Jesus sente essa energia do magnetismo saindo dele, porque nós somos energia, nós temos vibrações e a gente precisa transportar essa energia para onde a gente for, distribuindo essa energia de amor e de luz. Por isso que eu vou pedir no final da palestra que a gente aperte a mão da pessoa que está do seu lado e distribua essa paz, esse amor, essa energia de cura que todos nós temos. Pedro era um homem de fé, não é? Até o próprio Judas, não é? Apesar do suicídio, apesar de ter traído, entre aspas, Jesus, mas ele tinha a sua fé. O Tomé, que precisou ver para crer, às vezes a gente é assim, só acredita vendo, né? Joana de Cusa, as mulheres do Evangelho, são mulheres muito de fé. Tem um livro chamado Boa Nova, que conta a história de Joana de Cusa. Ela foi uma mártir, ela morreu acreditando em Jesus Cristo, não é? Maria de Madalena, que foi a escolhida para ver Jesus quando ressuscitou, né? Uma mulher de grande fé que conseguiu transformar a vida, não é? Saiu de uma vida de devassidão e foi para uma vida de fé. Paulo e Estevão, né, esse romance belíssimo de Emmanuel, que conta a história desses dois grandes vultos do cristianismo primitivo, que são homens de fé inabalável. São Francisco de Assis, com a sua fé que engloba todos os seres vivos, não só os seres humanos, mas o irmão lobo, não é? Os animais, os vegetais, que recentemente foi comemorado o dia do São Francisco. E o Papa Francisco, que escolheu o nome em homenagem a São Francisco, que atualmente vem mostrando e reformulando tanta coisa na igreja. A Madre Teresa de Calcutá, que foi eleita, né, santa recentemente, é um outro exemplo de fé inabalável. E aqui no Brasil, a Irmã Dulce. Quem assistiu o filme da Irmã Dulce? Levanta a mão para ter uma ideia. Poucas pessoas assistem esse filme, gente. E é um filme belíssimo, que vale a pena você assistir. Então aproveitem aí final de semana, assistam esse filme. É o dever de casa que eu vou deixar para vocês, tá? Assistir o filme Irmã Dulce. Dom Helder Câmara, aqui no nosso Pernambuco, né? Esse homem de grande fé, que enfrentou um período difícil da ditadura militar, e ele soube, né, honrar muito bem as suas vestes, e agora em espírito vem trazendo diversas comunicações através de Carlos Pereira, em livros belíssimos que eu já tive o prazer de ler. Chico Xavier, né, no nosso meio espírita, aqui também brasileiro, um homem de grande fé. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Dalai Lama, Sai Baba, como bem falou nossa irmã, atualmente ainda encarnado Divaldo Pereira Franco, né? Dando um grande exemplo de fé, viajando o mundo, distribuindo um pouco do seu conhecimento para todos nós. Então, são esses exemplos. A hora já é chegada, que Deus possa continuar nos abençoando, e eu termino com a frase do Espírito de Verdade, quando ele nos diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro grande ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo grande ensinamento. Que a paz de Cristo esteja com todos nós e que possamos distribuir essa paz aonde nós formos. Tá certo? Muita paz, muita luz e muito obrigado a todos. E a nossa irmã Conceição para fazer a prece de encerramento. E só assim, lembrando dos profetas que eu falei, inclusive eu não citei Kardec, que foi um grande lapso. Tá bom, gente? Vamos pedir a nossa irmã Conceição para fazer a prece final. Presente nessa noite, né? Que a gente ganhou esclarecimento de Glauco, esse palestrante maravilhoso, uma pessoa simples, de um linguajar simples, mas muito estudioso. Então, só podemos agradecer. Repartir isso
com a nossa alma. Jesus possa nos agraciar nessa noite e outras noites que virão, um esclarecimento para a nossa alma, para o dia a dia da nossa vida, que possamos realmente expandir a benevolência aonde quer que nós estejamos. Jesus nos abençoe, Jesus nos proteja, nos ilumine e nos dê principalmente o amor. Boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, pedimos permissão à espiritualidade amiga e a toda a espiritualidade maior, para que possamos dar por encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos progressos espirituais. Assim seja.